para a nossa região, né, cacaueira em si, e para os trabalhadores, né, os trabalhadores do setor. Seria interessante a gente explorar mais esses dois assuntos, em especial e separado. O senhor que tem uma longa história de conhecimento regional da monocultura do cacau, como a gente pode olhar para o futuro e ver saídas para as consequências da pandemia nos trabalhadores da área de agricultura, em especial o cacau. Olha, Jefferson, a gente costuma ir lá na história, né, e recuperar que a nossa região já foi responsável por 75% da arrecadação de impostos da Bahia. Os Verdade. funcionários públicos da Bahia sabiam que ia receber dinheiro quando a coletoria, que assim se chamava, juntava os impostos e mandava para o governo da paga, que era do cacau. Essa realidade mudou, principalmente no final da década de 80, com a questão, obviamente, eu estou falando da vassoura de bruxa, mas também com todo um processo da economia cacaueira no mundo. É bom Sim, que a gente saiba que não só o problema da queda da produção e da produtividade nossa na região, mas a ascensão dos países da África com cacau. O uso de sucedâneo, quando foi aprovado lá no final da década de 80, que coincide com esse período da vassoura de bruxa, de você usar outras gorduras no fabrico do chocolate. 5%, sim, por exemplo, quando foi autorizado na Europa e as indústrias de chocolate, correspondia a toda a produção de cacau do Brasil. Era como se dispensasse, colocasse na lata do lixo que não precisava mais dessa quantidade de 450 mil toneladas, porque ia usar gordura de girassol, gorduras transgênicas que podia substituir. Isso foi acirrando e mudando um pouco o perfil da economia. E nós tínhamos que estar preparados para o novo momento. Claro, não estou dizendo abandonar a lavoura cacaueira, em particular as áreas de cacau de cabruca, que estão plantados sim. sobre a sombra de árvore da Mata Atlântica, que tem importância cada vez mais hoje evidenciado para isso. Então, a importância disso, mas a gente Verdade. agregar valor ao produto, aí hoje já tem algumas experiências de agroindústria, obviamente, certo? Sim, Então, deixarmos de ser um produtor de matéria-prima, de amêndoa apenas, certo? E nós produzimos e vendemos chocolate, certo? Então, essa na economia cacaueira. E outra era da diversificação da economia. Ilhéus, aí falando particularmente da nossa região, tem toda a sim, sua beleza natural, onde o turismo, naturalmente, ele ganha valor para ser trabalhado. A sim. área de serviço, aí a gente teve a experiência do polo de informática em Ilhéus, aí nós tivemos um processo na economia de Ilhéus que terminou não se consolidando. E agora, pós-pandemia, você vai ter que refletir. Porque o turismo, Sim. que na Europa, por exemplo, na Espanha em particular, representa um percentual significativo na economia do país e de algumas regiões, ele vai ganhar um novo aspecto, um novo olhar. Não teremos aquele turismo tão coletivo. As pessoas estarão cuidadosas, até porque ninguém conhece esse vírus ainda profundamente. Se a vacina vier imediatamente, a gente começa a trabalhar, essa área do turismo ela pode ganhar força novamente. Mas se ela não vem, vai ter uma redução. Que tipo de atividade econômica nós vamos desenvolver, Ilhéus? O centro industrial que agregava muitos empregos em Ilhéus, ele já está automatizado. Então, você não tem tantos vínculos. Aí, a ideia que nós estamos trabalhando da vinda do tripé aí, da ferrovia, do porto e do aeroporto, é uma perspectiva, a Valec começa a falar disso, nós temos que ter uma conversa sobre isso. Mas também um olhar social. Porque se a gente gerar riqueza na economia e não agregar as pessoas emprego, nós podemos ter dificuldade. Aí eu penso que nós temos que ter um olhar e um planejamento de desenvolvimento para a região, para o território, que a tendência no mundo futuro é de baixa circulação, ou de diminuir essa circulação. Então, a economia tem que se desenvolver localmente, certo? E agregar a vinda desse capital externo, ou ainda que interno de outras regiões, e agregar vagas de emprego para as pessoas. Eu penso que também temos que, nesse sentido, pensar em capacitar os trabalhadores e as trabalhadoras, o micro e pequeno empresário, para essa realidade. Eu diria que nós precisamos urgentemente, eu estou sugerindo que a gente crie uma escola de gestão e de capacitação de mão de obra para a gente atender essa nova realidade que vem por aí. E eu acho que a área de serviço, de turismo, terá importância ainda que reduzida,
e, obviamente, como já eu sou da CEPLAC, eu tenho visto aí, a capacitação Sim. de mão de obra também para a área da agricultura. Com um parêntese aí, Verdade. que é um fortalecimento de uma coisa importante que tem aí em Ilhéus, que tem no sul da Bahia e tem na Bahia inteira, que é o empoderamento da agricultura familiar. O contingente de famílias envolvidas em assentamentos, em áreas regulares da pequena produção, que produz, precisa ser melhor estruturado e organizado. Porque pós-pandemia, e eu estou falando sempre nessa lógica, a tendência é que haja um aumento do preço dos alimentos, porque vai diminuir a produção. Isso vai encarecer a nossa cesta básica. Seremos nós que temos baixa renda, ou sem renda, ou com pouca renda, até a classe média, que vai carregar as nossas despesas. Então, tem que ter uma articulação dessa, e o governo do Estado, Rui Costa, o secretário Josias Gomes, semana lançou um programa, 15 milhões para fortalecer a produção da agricultura familiar, da olericultura, principalmente. Vai subir preço de tomate, de cebola, de coentro, de todo esse produto, então já está tendo um estímulo a isso. Então, o tratamento nesse olhar da economia para a agricultura familiar. E um olhar em especial para a economia informal. Nós temos hoje, Jefferson, uma quantidade imensa de pais e mães de família que vivem no calçadão da Paranaguá, que vivem no Malhado, Verdade. na Barra, na Urbe, né, fazendo seu pequeno comércio. Nós temos que ter uma política para isso. Eu acho que a gente tem que estimular a esses pequenos supermercados de bairro que a economia circule. Nós temos que ter programas que estimulem isso. E uma coisa que está agora para o Brasil, para a Bahia, e nós vamos ter que discutir com os governos, ou os próximos governos municipais, teremos eleições provavelmente em dezembro, haja um adiamento aí, de ter distribuição de renda. Nós temos que ter política, o Estado tem que ter políticas para garantir renda para as pessoas, gerando emprego. Presidente, Pois não? o Marcos, vou dar até um abraço para ele, falou um negócio que encaixa bem com o que o senhor está dizendo aí. Você pode até voltar a desenrolar o assunto. Ele falou, o crescimento tem que vir acompanhado de desenvolvimento para os trabalhadores. Exatamente. Nosso amigo Marcos, um forte abraço. Não pode o Brasil crescer como era antes da era Lula, certo? E que nós chegamos, que é a discussão da época dos militares, para os que defendem a volta dos militares ao governo. Na época dos militares foi uma época de concentração de renda. Foi de riqueza? Foi. Mas foi de concentração de renda. Que adianta você criar riqueza e não distribuí-la? Não dá condição digna de vida às pessoas. Não proporcionar a criação de universidades para o jovem pobre, negro, da periferia, filho do trabalhador, acesso à universidade. Para que criar riqueza, como nós criamos na região cacaueira, de bilhões e bilhões de dólares e só tínhamos hospital regional para atender o povo, com um número reduzido de leitos? Então, tem que criar desenvolvimento e criar essa oportunidade. Eu não estou falando aqui de criar socialismo e virar uma república comunista, como alguns loucos estão falando por aí. Não, nós estamos falando de princípios básicos da vida. Então, o município tem que pensar em políticas sociais que permitam isso. A prefeitura não pode absorver todo mundo. Não vai gerar emprego para botar as pessoas na prefeitura. Até porque elas vão sair quebradas. Quem assumir a prefeitura vai assumir numa condição de dificuldade. E ainda bem que nós temos o Rui Costa, que terá mais 2 anos no governo, e essa parceria que o Rui tem feito com ele vai fortalecer. Ele vai dizer, mas as prefeituras sairão com mais dificuldade. Então não vai ser emprego na prefeitura que vai resolver a vida das pessoas. Mas pode ter outras atividades. De microempresa, de criar condições, de as pessoas produzirem, vender a prefeitura, de parar com esse negócio de prefeitura, estar comprando fora, longe, e pegando empresário de longe, pegar os locais e fazer o dinheiro circular ali dentro da economia. Eu penso que esse olhar sobre a questão econômica, o desenvolvimento, e incorporar, principalmente, o que não estão tão protegidos, é necessário. Porque senão a gente vai... Qual o debate que está aqui agora? Nossa, é muito pertinente, eu acho. As pessoas precisam ficar em casa. O isolamento demonstrou que essa ideia de cloroquina, a OMS, todo mundo, essa loucura de Bolsonaro, que agora é um paraquedista frustrado, que mal se capacitou dentro do Exército, certo? Agora querer virar médico para atender interesses, não sabe de quem. Será que é mais um negociata comigo? Será que os milicianos compraram cloroquina e estão em estoque para vender, para ajudar ele e a família dele? Não é isso, pô. É o isolamento. Mas tem as questões também para se ver. A maioria das famílias pobres moram em residências pequenas, certo? Que é um aglomerado natural já. As pessoas precisam ir atrás da renda, sair para disputar o dia a dia, vender o almoço para jantar, certo? Então tem essa vida real. Como é que trabalha isso?
se nós não nos preparamos para criar essa estrutura. Um olhar para frente da sociedade tem que pensar nessas coisas, numa estrutura de saúde, numa estrutura de educação, numa estrutura de renda. Não tem como. Aí não quebra ninguém. Olhe bem, como é que nós vamos dar agora R$ 600 apenas para cada pessoa, e nós estamos falando aí de 40, 60 milhões, e no país não vai quebrar, e vai dar 1,2 trilhão ao setor financeiro, que já ganha bilhões todos os anos, e o partido e o país vai sobreviver a isso, até porque tinha reserva, que Lula e Dilma deixaram, de quase 500 bilhões de dólares lá, isso está sendo usado. Então tem que ter um pensamento com esse olhar social, e volto a dizer, um olhar humanista. Porque senão... Essa é a pegada, né? Essa é a pegada. Se essas pessoas não ficarem em casa, elas podem contagiar outras pessoas. Mas para elas ficarem em casa, é preciso que elas tenham as mesmas condições que eu tenho de servidor da CEPLAC, que tem você, que tem outras que podem ficar em casa. Quem pode ficar em casa tem que ajudar quem não pode, e isso se reverte no papel do Estado, porque nós pagamos impostos ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, e eles têm que reverter isso em benefício nosso. E nesse momento, o benefício nosso é a garantia da vida. E a nossa vida passa também por ser solidário com quem está precisando ir para a rua, que volte para casa, que tenha uma renda, que tenha um alimento, como nós estamos tendo. Acho que esse é o debate que tem que ser a reflexão da agora, e tem que ser o pensamento para frente, que vai desdobrar logo ali, pós-eleições, nos governos municipais e na política que nós vamos viver em cada cidade para sustentar a nossa cidade e sustentar o nosso povo. Eu acho que essa pegada aí do empreendedorismo é uma saída interessante para a gente pós-pandemia. E a gente tem em nossa cidade potenciais de vários nichos econômicos que podemos trabalhar. O senhor apontou alguns caminhos interessantes. E dentro do turismo e dentro da própria agricultura pode ter uma conectividade. O senhor falou do chocolate aí. E aqui nós temos até o companheiro Gerson, que já trabalha isso, né? A conectividade entre chocolate, cacau, turismo. Muito interessante. Bem, e aí nós temos uma parada aí, da UESC, nós temos aí a Universidade Federal do Sul da Bahia, nós temos várias universidades particulares, nós temos que usar essa inteligência, unir essa inteligência para produzir pensamentos e ações. E é uma desarticulação. O poder local não dialoga com esses atores da universidade, não dialoga com o setor religioso que pensa político. Olha, é um segmento que faz um trabalho de cuidar das pessoas, muito grande. E a gente tem que tratar isso com esses segmentos. Eles têm ideias, têm vivência real. Então, eu estou dizendo que é preciso uma grande unidade local dos atores, indiferente de partido, não é isso que nós estamos falando. Não é falando as pessoas confundem, viu? Eu queria até fazer um parênteses aí do que o senhor está falando, porque as pessoas estão nesse bavio desnecessário, nesses embates desnecessários, ideologicamente, partidariamente. Eu acho que o momento não está para a gente discutir isso. Inclusive, o nosso amigo Marcos Supino disse aí que a assistência técnica da SDR pode trazer benefícios para os subprodutores. Ele queria até que falasse um pouquinho sobre isso aí. Exatamente. Voltando a essa coisa que a gente está falando aqui, eleições vai acontecer, cada um vai escolher o seu e a vida vai seguir. Cada um vai ter sua reflexão. Não é? Alguns vão refletir o que fizeram em 2018, por conta do ódio, da raiva e a consequência disso que está sendo. Os que acham que está correto vão defender, quem acha que vão fazer, mas nesse momento a questão humanista, a questão é da vida, da saúde. Essa é a questão central. Por isso a gente tem que buscar o diálogo e a conversa nossa, não para essa baixaria, não para esses ataques, para esse ódio, mas para as coisas como essa. Olha, nós temos uma estrutura no campo que precisa de assistência técnica. Nós temos aí uma estrutura formada, já de tempo de técnicos e técnicas que podem ajudar. Tem uma estrutura da STR, da EBDA, da DAB, que está aí colocada, que pode se associar às secretarias de agricultura do município e criar uma logística, uma estrutura de, eu volto a dizer, de capacitação, porque nós temos que pensar nos nossos jovens também. Não podemos deixar nossos jovens ficar refém aí do tráfico, ficar refém de uso de drogas. Não pode ser a renda. Nós temos que criar opções. Não podemos só criticar e condenar. Nós temos que criar opções para isso. E digo, a agricultura não é mais aquele trabalho. Está querendo levar os jovens, só daí, Everaldo? Você leva uma conversa para mim para Capina, na roça de cacau? Não. Até porque a tecnologia tem facilidade. Tem emprego para isso, para a coleta, mas tem também outros espaços. Como tem também que discutir a questão da reforma agrária.
que pode ser por Sim. cédula da terra, que é aquele que o governo vai lá, indeniza a terra daquele que não está mais produzindo ou que não quer produzir, assenta as famílias, certo? E vai ter assistência técnica, ou aquelas áreas abandonadas, como o MST já ocupou aí na região. Então, nós temos um potencial. Jefferson, eu estava conversando com o Josias, nosso secretário, e a gente levantando os dados. O IBGE disse aqui agora. Você sabe qual é o perfil da economia e a demografia no nosso estado? Mais de 80% das cidades baianas, mais de 80% tem menos de 30 mil habitantes. 80% dessas cidades vivem da agricultura e da agricultura familiar. Claro que Ilhéus nós estamos falando de 180 mil, 170, fica o IBGE, o dado nosso aí de 180 mil, certo? Mas tem uma presença da agricultura forte ainda no nosso município. A nossa área rural